intestino que você não pode ignorar. E além disso, eu também vou te ensinar o que você deve fazer para evitar que o câncer do intestino se desenvolva e também quais são os exames e as medidas essenciais para identificar essa doença. E pessoal, é extremamente relevante a gente falar do câncer de intestino porque ele é o terceiro tipo mais comum de câncer e é o segundo tipo de câncer que mais mata. E isso não é só aqui no Brasil, como também no mundo inteiro. Então, dados do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, dizem que aqui no Brasil ele é o terceiro tipo de câncer mais frequente entre os homens e o segundo tipo de câncer mais frequente entre as mulheres. Então esse tema aqui, ele é muito relevante. Então eu peço, por favor, que você deixe o seu like, porque quando você dá o like, você faz com que esse assunto chegue para uma outra pessoa. Então, pessoal, pense da seguinte forma, quando você dá o like, você vai fazer com que outra pessoa também saiba quais são os sinais de alerta do câncer de intestino. Então, você pode estar salvando uma vida. Você pode estar fazendo com que essa pessoa se ligue que está com câncer do intestino, busque, faça o diagnóstico e seja curada. Então, o seu like pode curar uma pessoa em última análise. Se isso não é motivo suficiente para você deixar o seu like, olha, eu não sei mais o que fazer com você. Para mim seria mais do que suficiente um motivo para deixar o like. Então, pessoal, vamos lá, porque a gente tem que começar para falar do câncer de intestino, a gente tem que falar dos fatores de risco. Quais são as condições, quais são as características, o que faz com que uma pessoa tenha maior ou menor chance de desenvolver o câncer do intestino. Então, o primeiro fator de risco é a idade. Então, quanto mais velha a pessoa for, maior o risco dela ter câncer do intestino. Além disso, o histórico familiar e genético também é relevante, principalmente entre parentes de primeiro grau. Então, se o seu primo de terceiro grau teve câncer do intestino, isso não é tão relevante pra gente do ponto de vista de história familiar. Agora, se o seu pai teve câncer, se o seu filho teve câncer, se algum parente seu de primeiro grau teve câncer, aí sim é algo que a gente tem que olhar com mais atenção. Além disso, algumas pessoas têm síndromes genéticas hereditárias, como a síndrome de Lynch e a polipose adenomatosa familiar, e essas pessoas eles são responsáveis por 5 a 10% dos casos de câncer coloretal, de câncer do intestino, então não é tanta gente assim. Além disso, quem tem pólipo adenomatoso, quem tem alguma inflamação intestinal crônica, como a retocolite ulcerativa ou como a doença de Crohn, também está sob maior risco, mas, principalmente, pessoal, o maior risco de câncer está entre as pessoas que não têm um estilo de vida saudável. Então, o estilo de vida é muito mais relevante do que a genética quando a gente está falando de câncer coloretal. Então, se a sua dieta não é boa, se você consome muita gordura saturada, muita carne processada, se você consome muito açúcar, ou se você não consome a quantidade adequada de fibras, você está sob maior risco de câncer do intestino. Além disso, se você está obeso, se você está muito acima do peso, ou se você não faz atividade física, você também está sob maior risco de câncer do intestino. Tem até um estudo muito interessante que eles viram que pessoas que ficavam muito tempo vendo TV estavam sob maior risco de câncer do intestino. Só que não era por conta da TV, ou de alguma radiação, ou de algo que a TV emitia, mas sim porque essas pessoas ficavam muito tempo sentadas e também, costumeiramente, geralmente se alimentavam mal. E aí, por este motivo, elas tinham maior câncer de intestino. Eles relacionaram a quantidade de horas vendo TV com uma maior incidência de câncer do intestino, para a gente ver aí como o sedentarismo é importante no desenvolvimento do câncer do intestino e como a atividade física será importante na prevenção. Além disso, as pessoas que fumam, as pessoas que bebem muito, as pessoas que têm diabetes do tipo 2 ou pessoas que tenham sofrido alguma radiação prévia também estão sob maior risco de câncer do intestino. Mas vamos lá para os nossos sinais e sintomas de câncer do intestino,
que podem variar de pessoa para pessoa e também vão variar dependendo da localização, do tamanho e do estágio do tumor, tá bom? Antes de mais nada, já vou falar dos 10 sinais e sintomas, mas me diga de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu estou de volta para o meu Rio de Janeiro capital. E você? Onde você está? Escreva aí nos comentários e também me conta, você já teve câncer do intestino? Conhece alguém que teve o problema? Escreve aí no chat e escreve aí nos comentários, porque eu quero saber mais sobre a sua história. E o nosso 10º sinal de câncer do intestino é a alteração no formato das fezes. Então, uma pessoa que tem câncer do intestino, ela pode fazer o que a gente chama de fezes em fita, que são as fezes finas e estreitas. E isso indica que há uma obstrução parcial do intestino devido ao crescimento do tumor. Então, vamos imaginar que aqui está o seu trato gastrointestinal, o seu intestino, né? Vamos imaginar que isso aqui é o seu intestino, tá? Imaginar que isso aqui é o seu intestino. Se tiver um tumor aqui, deixando apenas isso à mostra, o que vai acontecer? As suas fezes, que sairiam redondas, elas sairão em fita, elas sairão finas e estreitas, porque o tumor aqui, está vendo? Este tumor aqui está, de certa forma, formatando as fezes, influenciando no formato das fezes, que vão sair mais finas e mais estreitas. Então, esse é o nosso 10º sinal de câncer do intestino. O nosso 9º sinal é a anemia crônica. Por quê? Porque quando a pessoa tem câncer, quando ela tem um tumor, geralmente também há um sangramento contínuo nesse tumor, nessa lesão. E esse sangramento contínuo, ele acaba ocasionando a diminuição dos níveis de hemoglobina, gerando dessa forma a anemia. Então, pessoal, se a gente tem uma pessoa que está com anemia e a gente está investigando essa anemia, principalmente se a pessoa estiver já com uma idade mais avançada, é mandatório a gente buscar na colonoscopia, a gente fazer o exame de colonoscopia para avaliar se há algum sangramento, se há alguma lesão no intestino, porque esta lesão no intestino pode ser a responsável pela anemia. Então é muito comum a gente pegar um paciente que está com anemia, a gente investiga, vê se há alguma anemia ferropriva, vê se tem alguma carência nutricional, aparentemente não tem, a gente pode fazer uma endoscopia também para ver se tem algum sangramento no estômago, algum sangramento gástrico, mas a colonoscopia, que a gente vai falar mais daqui a pouco, também é fundamental para investigar casos de anemia, principalmente em pessoas com mais de 50 anos, tá bom? Nosso 8º sinal é um inchaço abdominal. Então, o tumor, ele pode bloquear o intestino. E aí, uma vez bloqueando o intestino, pode acumular gases, líquidos, fezes, e a pessoa pode ficar com aquela barriga grandona, simplesmente porque está obstruído. E aí vai acumulando líquido, vai acumulando gases, vai acumulando fezes, e aí vai distendendo o abdômen e a pessoa fica com aquele barrigão. O nosso 7º sinal é a mudança do hábito intestinal. Então, uma pessoa que tem câncer do intestino, ela pode ter diarreia, pode ter constipação ou uma alternância entre as manifestações. E dependendo do local do tumor também, ela pode ter mais diarreia ou mais constipação. Por exemplo, se o tumor for mais acima no trato intestinal, se for mais próximo de onde vai, mais próximo do intestino delgado, mais próximo do estômago, quando as fezes ainda não estão sólidas, isso pode cursar com diarreia em vez de constipação. E isso também, né, tanto a diarreia quanto a constipação também indicam uma obstrução parcial do intestino pelo tumor. O nosso 6º sinal é o sangramento retal. Então, as pessoas que têm câncer do intestino, elas podem apresentar um sangramento vermelho brilhante nas fezes, sangramento anal ou sangue no papel higiênico após a evacuação. Mas olha, um aviso também, essas manifestações também podem estar presentes nas hemorroidas. De qualquer forma, se você estiver com sangramento anal, principalmente se for um sangramento recorrente, um sangramento ali de algumas semanas, você precisa buscar atendimento médico, porque a hemorroida, ela pode fazer sangrar ali uma vez,
no mês, depois vai sangrar daqui a 3 meses, mas se for algo mais constante, é fundamental que você busque atendimento. Até mesmo se for hemorroida, é fundamental que você busque atendimento. Uma outra alteração que a gente pode encontrar também é o que a gente chama de melena. A melena é quando a pessoa defeca o sangue digerido. Então, são fezes escuras e fezes com um odor muito desagradável. Então, se as suas fezes têm essas características, é fundamental você buscar atendimento também, tá bom? Então, esse sangramento retal, ele também é resultado do crescimento do tumor na parede intestinal, gerando este sangramento. Nosso quinto sinal, que na verdade é um sintoma, é a dor abdominal ou desconforto. Então, se a pessoa tem dor persistente ou cãibras abdominais, isto pode ser uma manifestação do tumor comprimindo algum nervo ou obstruindo o intestino por conta do seu crescimento. Nosso quarto sintoma é fraqueza ou fadiga, porque o câncer do intestino ele pode causar perda de sangue. Uma vez a pessoa perdendo sangue, ela vai ficar com anemia, e uma pessoa que tem anemia é uma pessoa que é cansada e uma pessoa que é fraca. Então, esses sintomas, fraqueza, fadiga, também são encontrados em pessoas com câncer do intestino. Terceiro sinal é a perda de peso não intencional. Geralmente a gente chama de síndrome consumptiva. O que é a síndrome consumptiva? É quando a pessoa perde 10% do seu peso em 6 meses. Então, se a pessoa tem 60 quilos e perdeu 6 quilos, a gente pode dizer que ela está numa síndrome consumptiva. Obviamente, pessoal, desde que ela não relate pra gente que ela está fazendo uma dieta, que ela cortou o açúcar, que ela cortou o trigo, que ela parou de comer carboidratos refinados, que ela está comendo mais frutas, que ela está se alimentando melhor, que ela está fazendo atividade física. Nesse caso, obviamente, a gente vai imaginar, supor que esta perda de peso está associada à mudança do hábito. Agora, se não há mudança do hábito relevante, aparente, e a pessoa ainda assim perde peso, 10% do peso em 6 meses, a gente tem que ficar bastante atento. E essa perda de peso, ela é dada por alguns fatores. Primeiro, o tumor ele pode interferir na absorção dos nutrientes e também pode causar a sensação de plenitude. Então a pessoa que está sentindo cheia, empachada, parece que está com má digestão, que a comida não cai direito, essa pessoa acaba perdendo o apetite e, uma vez sem apetite, também consome menos alimentos. E o segundo fator é a presença de náuseas e vômitos. Então ninguém consegue comer quando está enjoado e vomitando, e o câncer do intestino também pode causar náuseas e vômitos. Segundo sintoma é a sensação de não esvaziamento completo do intestino, que tecnicamente a gente chama de tenesmo. Então aquela pessoa que vai ao banheiro defecar, evacua, mas fica com aquela sensação de que não evacuou por completo, de que ainda resta algo para sair. E isso realmente gera um grande desconforto durante a evacuação. Uma outra manifestação é dor ou desconforto na hora de eliminar as fezes, porque o tumor pode dificultar a passagem delas. E o nosso primeiro sinal, que aí é um sinal já de doença mais avançada, que é uma massa palpável no abdômen. Então, quando a doença já evoluiu bastante, é possível que, ao palpar o abdômen, ao examinar o abdômen deste paciente, a gente pode sentir uma massa, e essa massa também indica a presença de um tumor. Mas esse achado já é um achado bastante avançado. Mas e aí, doutor João? O senhor falou quais são os sinais e sintomas mais comuns do câncer do intestino, sinais de alerta com os quais eu tenho que prestar atenção, mas como que eu faço para evitar que o câncer do intestino me acometa? O que eu posso fazer na minha vida para me prevenir do câncer de intestino? Eu já vou te falar, mas antes, compartilhe esse vídeo, pessoal. Compartilhar saúde é um ato de amor. Então, já pedi para você dar o like, agora estou pedindo para você compartilhar esse vídeo. Então, em vez de ficar compartilhando mensagem falsa, em vez de ficar compartilhando fofoca, em vez de ficar falando mal dos outros,
compartilha esse vídeo, vamos compartilhar saúde, vamos compartilhar com amor e eu conto com você nessa empreitada, tá bom? Então, pessoal, para prevenir o câncer do intestino é muito simples. O que você precisa para evitar ao máximo que este problema acompanhe a sua vida, que este problema apareça na sua vida? Primeiro, você tem que ter um estilo de vida saudável. Então a gente tem que controlar os fatores de risco para o câncer do intestino. O que eu falei que é fator de risco? Obesidade, sedentarismo, diabetes tipo 2, tabagismo, pessoas que bebem. Então, esses fatores ambientais, esses fatores relacionados ao estilo de vida, a gente tem que controlar. Então você vai se alimentar bem, você vai ter uma dieta rica em fibras, você vai evitar os carboidratos refinados, como o arroz branco, a farinha branca, o açúcar, e vai dar preferência aos carboidratos integrais ricos em fibras, como aveia, chia, linhaça, arroz integral, feijão, lentilha, grão de bico, vegetais folhosos como espinafre, a couve-flor, o brócolis. Tudo isso vai ajudar muito a prevenir o câncer do intestino. Frutas também, ricas em antioxidantes, ricas em substâncias anti-inflamatórias, que também vão controlar o estresse oxidativo e a inflamação, que também estão envolvidas no aparecimento do câncer. Então, pessoal, estilo de vida saudável é a principal ferramenta de prevenção do câncer de intestino. Além disso, se você tiver mais de 50 anos, algumas fontes dizem que se você tiver mais de 45 anos, aí você tem que fazer a colonoscopia, tá bom? Então, em tese, geralmente a gente recomenda a colonoscopia a partir dos 45 ou a partir dos 50 anos, de 10 em 10 anos. Agora, se você tiver algum familiar, se a sua mãe ou seu pai tiveram câncer do intestino, você tem que começar a colonoscopia 10 anos antes de quando eles apresentaram o câncer. Então, por exemplo, se o seu pai teve câncer no intestino aos 45 anos, você tem que começar a colonoscopia aos 35. Isso aí vai te ajudar a detectar um problema já no início e vai permitir que você trate algo precocemente, o que é sempre melhor. Porque se a gente deixar o câncer correr, ele vai evoluir, ele vai crescer, ele vai metastatizar, vai se espalhar para outras partes do seu corpo e vai chegar num ponto em que ele não será mais curável, apenas tratável. Então a colonoscopia é importante para a gente identificar a doença bem no começo, para a gente evitar que a doença apareça. Estilo de vida. Então olha, se você quiser ter um estilo de vida saudável, se você quiser controlar todos os fatores de risco principais para o câncer de intestino, eu recomendo muito que você leia o meu livro O Código da Longevidade, 100 hábitos para passar dos 100 anos. Porque esses hábitos vão te mostrar como se alimentar melhor, como fazer atividade física, como cuidar melhor da sua saúde, como reduzir, como controlar os fatores de risco do câncer de intestino, como a obesidade, o tabagismo, o alcoolismo, a diabetes. Então, no livro, você vai ter o guia completo de como implementar um estilo de vida saudável sem precisar de médico, sem precisar de exame, sem precisar gastar uma grana com exame, com remédio, com suplemento, enfim, o guia completo para o estilo de vida saudável e, como consequência, o guia completo para a prevenção do câncer de intestino. Então clica aí agora no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira agora mesmo o seu Código da Longevidade. E vamos aqui para o nosso chat. Pessoal, segunda-feira, feriado, 10h04 da manhã. Isso aqui não é uma live gravada, isto aqui é 100% ao vivo. Então aqui não importa se é feriado, se é final de semana, se é Natal, se é Ano Novo, não importa. Nós estaremos ao vivo aqui todos os dias, invariavelmente, custe o que custar. Não deixaremos de fazer a nossa live diária todas as manhãs de preferência, mas pode ser que um dia seja à tarde também. Vamos aqui para o nosso chat, porque eu quero mandar um abraço e um beijo para todos que escreveram aqui, a começar pela Marli Vieira e também Marlene Vieira. Um abraço para Marli, já falei, um abraço para Maria de Fátima,
Um abraço para Maria Trevisan, para Ana Moura, para Denise Nazaré, para Vicência Mota, para o Daniel Incase, lá de Angola. Na verdade, acho que é a Isabel Maria que está no perfil do Daniel. Um abraço para todo mundo aí de Angola, um abraço para todo mundo de Cabo Verde, de Moçambique, para todos os africanos que me assistem aqui hoje. Um beijo para todos vocês. Um abraço também para a Flávia Nunes, que eu acredito que seja de algum país aqui da América Latina, ou do Uruguai, ou da Bolívia, ou da Argentina, não sei, do Paraguai. Enfim, um abraço para todos da América Latina também que me assistem. Um abraço para Maria de Fátima, para Nira, lá de Parnaíba, que está todo dia aqui com a gente. Um abraço para o Everaldo, lá de Guarulhos. Um abraço também para o meu amigo Felipe Alves, que já compartilhou. E aqui, ó, se você ainda não é inscrito em nosso canal, chegou a hora de você parar de resistir, de você se abrir um pouco e entrar na nossa família. Então faz o seguinte, clica aqui embaixo agora, ó, para se inscrever e vem fazer parte da família do canal Dr. João, que vai ser uma honra ter você por aqui. E se você já é inscrito em nosso canal, muito obrigado, você não sabe o quão grato eu fico de te ter aqui com a gente. Um abraço para Ana Moura, já mandei um abraço, que ela tá lá em Maricá, maravilha, Maricá é bom demais. Um abraço para Loiraci, para o TM Costa, que tipo de radiação pode provocar câncer de intestino? TM Costa, em tese qualquer tipo de radiação, mas é uma radiação nuclear, né? Se a pessoa faz muitos exames, se a pessoa for exposta a algum material nuclear radioativo, então isso aí pode aumentar o risco de câncer do intestino. Ou se ela fez alguma radioterapia, isso aí pode aumentar a chance de câncer, tá bom? Um abraço para Mari Santos, para Josefa Santos, para o José Carlos Santos, todo mundo Santos aqui. Um abraço também para Júlia Maria, de Lauro de Freitas, na Bahia. Um abraço para Cláudia Marques. Doutor, você é cardiologista? Eu não sei sua especialidade. Cláudia Marques, eu não sou cardiologista. Eu optei por não fazer especialidade porque eu sempre quis trabalhar aqui com vocês na internet, sempre quis empreender, sempre quis fazer as minhas empresas e eu não queria ficar no hospital ou ficar no consultório lá trancado o dia inteiro porque não combina com o meu estilo de vida. Eu gosto de viajar por aí, eu gosto de ficar tranquilo, eu gosto de ser o dono do meu horário e isso aí foi o que fez com que eu optasse pela vida que eu tenho hoje. Estou extremamente feliz e satisfeito e grato por ter feito essa escolha no passado. Bom, o Felipe Migovski fará live sobre tipos de fezes no próximo vídeo? Combina, nós queremos saber. Boa ideia, Felipe! Vou preparar aqui um roteiro para a gente falar sobre os tipos de fezes. Um abraço para o Alexandre dos Santos, lá de Maranguape, Ceará. O José Carlos, o que pode ser? Eu sinto dor abdominal o tempo todo. O que pode ser? José Carlos Santos, dor abdominal pode ser muitas coisas. Pode ser desde gases, câncer do intestino, passando por alguma infecção viral, como dengue, por exemplo. Então, a dor abdominal ela pode ser causada por diversos problemas. Ou você tomou uma pancada na barriga, ou você está constipado, ou você tem síndrome do intestino irritável. Então, são infinitas possibilidades que cursam com dor abdominal. Então, eu recomendo que o senhor aí busque atendimento, converse com o médico e veja o que está acontecendo com o senhor. A Mari Santos falando que fez colonoscopia há 3 anos, não tem nada, mas tem intestino muito preso, mas o meu médico disse que eu tenho que esperar mais tempo, porque esse exame é agressivo. Realmente, Mari Santos, não tem por que fazer a colonoscopia de 3 em 3 anos se está tudo normal. Obviamente que em alguns casos será recomendado uma periodicidade mais curta. Pelo visto, não é a sua situação. Tá com o intestino preso? Provavelmente, ó, a senhora está bebendo pouca água e a senhora está comendo pouca fibra. A partir do momento que a senhora beber bastante água e a partir do momento que a senhora comer bastante fibra, as suas fezes vão melhorar. Doutor, quanto de água eu tenho que beber por dia? Você vai pegar o seu peso, vai multiplicar por 30 e aí essa vai ser a quantidade de água que você vai beber por dia. Então, se você tem 50 quilos, você tem que beber 1,5 litro. Se você tem 80 quilos, você tem que beber 2,4 litros. A não ser que você tenha algum problema renal, ou você tem algum problema cardíaco, ou qualquer outro problema que contraindique o consumo de água nessas quantidades. Essa orientação é para pessoas que não têm contraindicação ao consumo de água nestas quantidades. Um abraço para Jéssica Poli, para o José Ramos Filho, lá de Uauá, Bahia, e também para Geralda Maria. Doutor João, o que significa dor nas batatas das pernas até os pés e queimando? Me fala, por favor. Geralda Maria, pode ser diversas coisas também, né? Essa dor é em repouso?
essa dor é quando a senhora anda. Se for quando a senhora anda, uma dor na panturrilha, ela é bastante característica de claudicação intermitente, que indica algum problema de circulação, principalmente se a senhora tiver pressão alta, diabetes, se a senhora tiver acima do peso. Então, a gente tem que olhar aí, tem que entender melhor o seu caso para a gente poder fazer um diagnóstico e, uma vez fazendo um diagnóstico, fazer o tratamento também. Mas da mesma forma que eu respondi aqui para o nosso amigo José, dor na batata das pernas e dor nos pés pode ser causado por diversos problemas. Pode ser tanto problema da circulação, mas também pode ser um problema articular. A senhora torceu um tornozelo, a senhora está com alguma fragilidade na musculatura. Então, isso aí tudo tem que ser levado em conta na hora de fazer o diagnóstico. Um abraço para o José Carlos Matos Correia. Muito obrigado, meu amigo José Carlos. Grande abraço. Um abraço também para o Alexandre Sestari. E é isso, pessoal. Olha, vamos curtir nosso feriado sem perder a linha, sem enfiar o pé na jaca, mas continue aqui em nosso canal porque eu separei 2 vídeos muito legais para você. Esse vídeo aqui sobre um suplemento que pode ajudar a reduzir a pressão e esse vídeo aqui sobre os benefícios do cravo da Índia para a sua saúde. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, um grande beijo, um grande abraço, até a próxima e bom feriado. Tchau, tchau a todos!